questão 1, módulo 3. Gustavo é um investidor. Ele afirma que aceita oscilações no curto prazo, desde que tenha potencial de retorno acima da média no longo prazo. Ele tem renda estável e horizonte de investimento de 20 anos. 20 anos é o mais importante para essa questão aqui. Qual o perfil melhor o representa? A, conservador, B, moderado, C, agressivo ou D, especulativo? O que vocês colocaram? O que vocês acham, né? Quiserem mandar no chat, eu vou vendo aqui. Só uma alternativa C, de um chute aqui. É bem simples a questão, tá, galera? Então, basicamente aqui, a gente está falando que é a alternativa C, está correto mesmo, porque, né, é uma característica, o agressivo é um cliente que aceita a volatilidade, tem horizonte de longo prazo e busca um retorno superior, né, que é a definição clássica ali para um agressivo. Ela está errada, porque um conservador, ele prioriza a preservação de capital, então iria ter algo ali na questão dizendo que ele quer preservar o capital, baixíssima vol, ele não aceita a grande oscilação, iria um pouco mais para essa linha. O moderado é basicamente que ele aceita um risco limitado, mas não oscilações muito relevantes, e sim, quando vem perfil moderado, diz que o cliente, geralmente nas questões, vem que ele busca retornos acima da média, às vezes risco alto, risco baixo, enfim, mas com uma volatilidade controlada, uma oscilação não, uma oscilação limitada, ele deve vir na questão. A linha tênue, né, entre o moderado e os demais, né, os demais pontos ali do suitability, é muito justa, ela pode ser até um pouco confusa, mas o agressivo e o conservador não deixa dúvidas. Então, sempre que o horizonte é longo e o cliente aceita a volatilidade, por exemplo, esse cliente aqui, ele tem uma renda muito estável, para ele, assim, como ele tem uma renda estável e o horizonte é muito longo, ele não precisa ter baixa volatilidade, ele não precisa se preocupar com oscilações muito relevantes. Então, dito isso, quando a gente preenche o suitability, ele é um cliente necessariamente agressivo, e especulativo é só basicamente porque tá ali, né, para confundir um pouco a gente. Às vezes ele pode ter ali o arrojado também. O arrojado é um cliente que ele tem um horizonte de investimento não tão longo, então, às vezes de 5 anos, por exemplo, mas ele tem um prazo curto, médio, e ele tem um certo conhecimento com renda, de produtos de investimento de modo geral, né? Seja renda fixa ou renda variável, mas o prazo dele não é tão esticado, né? Como nesse exemplo aqui de 20 anos. Então, às vezes, pode vir ali o arrojado, a prova não costuma cobrar, tá? Nesses últimos exames não tiveram sempre conservador, moderado e agressivo, para que a gente encontre a alternativa correta, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não. Bora. Então, questão 2. A estagiária está lendo sobre horizonte de investimento. Assinale a alternativa correta. A. Quanto maior o horizonte, menor deve ser o risco assumido. B. Horizonte não influencia a alocação de ativos. C. Horizonte longo permite maior exposição a ativos voláteis. Ou D. Horizonte curto favorece ativos de renda variável. Então, vamos explicar o que é cada uma antes, tá? Querem tentar acertar aí? Tá no chat antes? Então, é isso. Ó, a alternativa correta é a alternativa C. E agora, vamos só explicar o porquê que as outras alternativas estão incorretas. A alternativa A, ela fala, quanto maior o horizonte, menor deve ser o risco assumido. Tá errado, porque é o oposto, né? Quanto maior o horizonte, maior deve ser o risco assumido. Então, maior. Então, quando eu tenho um horizonte maior de horizonte de investimento mesmo,
eu posso absorver maior volatilidade, eu suporto maior volatilidade dentro do meu portfólio. A alternativa dele fala ali, horizonte não influencia a alocação de ativos, e influencia sim, até ele é um dos pilares do suitability, então ele influencia, por exemplo, exemplo super rápido, tá? Mas um investidor conservador, ele não vai, por exemplo, você é especialista de investimentos, trader, enfim, está na ponta comercial com o cliente. Você não vai indicar uma operação com opções para um cliente conservador. Eu nem atendo cliente conservador, por exemplo, no meu dia a dia no trabalho, né? Eu não posso por legislação, por normas ali da CVM. Eu faço operações com opções, derivativos, termo e tudo mais. Então, necessariamente sim, né? Eu tenho um cliente de perfil agressivo, ele tem perfil ali para derivativos tanto de renda fixa ou renda variável. O conservador, poxa, é uma previdência, é uma letra, é até mesmo um COI, né, com capital protegido, enfim, algum produto, uma letra do banco de rating AAA, algo nessa linha, tá, que vai ser abordado com esse tipo de cliente. Mas aí o cliente perfil agressivo, poxa, tem perfil para operar com trader, operar com derivativos e tudo mais, ações, fundos imobiliários, tudo que a gente conhece. A alternativa C está correta, certinho, então o horizonte longo permite maior exposição a ativos voláteis, perfeita. E a alternativa D fala que o horizonte curto favorece ativos de renda variável. E aqui é uma alternativa que pode confundir um pouco a cabeça de vocês, porque né, é natural, a gente pode assim fazer um day trade ou um swing trade super curto ali de uma semana, sei lá, entrei short em Magalu e depois zerei a posição, ganhei dinheiro com uma semana, enfim, qualquer coisa assim, só que lembra que a gente está fazendo uma prova, né? Aqui não é vida real. Então, quando a prova fala de horizonte curto, esquece renda variável. A prova pensa que a prova cobra o mundo perfeito, né? O famoso o mundo ali, Alice no País das Maravilhas. Então, um cliente que tem uma semana, que quer operar para uma semana, esquece. Esse cliente jamais você vai assinalar na prova que ele é um cliente com perfil para renda variável. É um cliente totalmente com perfil para ser conservador, alocar no CDI e tudo mais, tá bom? É isso. Bora? Alguma dúvida? Vamos então. Ó, questão 3. Gustavo é um cliente agressivo e que gosta de ativos mais líquidos em seu portfólio. Acontece que, por indicação de seu filho, Max, quer começar a investir em ações. Assinale a afirmação correta sobre risco e retorno. Alternativa A, maior risco esperado implica menor risco. Alternativa B, risco só existe em renda variável. Alternativa C, não existe retorno sem risco. Alternativa D, diversificação elimina completamente o risco. O que vocês acham aqui? C, Lucas, Ricardo, Juliana, Vitor, Juan, todo mundo foi de C. Tá correto também. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só explicar por quê, né? Vamos pegar a canetinha aqui e vamos explicar. Então, basicamente aqui, na alternativa A, está errada porque a relação é diretamente proporcional e não inversa, né? Então, se eu quero um maior retorno esperado, necessariamente eu implico correr um maior risco. Então, é uma pegadinha aqui muito simples, muito direta. Então, eu quero um retorno de 15%, vou colocar aqui um exemplo, vida real, tá? Cliente, não quero ganhar o CDI, tá? Então, a gente vai fazer uma operação aqui que você, ao invés de você ganhar o CDI, que é 15, você pode ganhar 30. Mas, poxa, ou você sai com 10% a menos do que o que você entrou, ou você ganha esses 30, né, que é o dobro do CDI, 200% em 6 meses, enfim. Ou, né, a gente faz uma compra, eu trago muito para a vida do trader, né, porque a vida é o dia a dia, né, então, a gente compra uma call só, e aí o capital pode virar pó, enfim,
e aí esse capital vai a zero, mas, poxa, o cliente tem um risco, a chance dele, ele pode triplicar, quadruplicar, quintuplicar o capital alocado em 3, 4, 6, 12, 18 meses, um prazo super curto, né, super curto, né, entre aspas ali, né, vamos dizer assim, comparado com fundos de investimento, por exemplo, mas necessariamente ele sim corre o maior risco, então está errado por causa disso. A alternativa B fala ali, risco só existe em renda variável, está errado, então, exemplo rápido aqui, a gente tem, existe, por exemplo, títulos de crédito privado, que vocês devem ter estudado ali alguns termos, enfim, de renda fixa, né, que são títulos ali, debênture, CRI, CRA, CPR, enfim, esse tipo de ativo, pode ser isento ou não, enfim, letra, enfim, tudo mais, que a gente fica dependente principalmente ao risco de crédito, né? Que é o que a gente viu hoje, poxa, vida real na prova, na aula aqui, hoje a gente teve, hoje dia 21 de janeiro de 2026, né, a gente teve a liquidação agora do Will Bank, então todo mundo que, talvez vocês trabalhem em assessoria também, hoje como gerente ou especialistas, enfim, todo mundo, poxa, teve que todo mundo ligar para os clientes, falar, olha, você estava aqui com 30 mil reais, entra no app do FGC, pede seu resgate, seu recurso, né? Explicou ali os trâmites, como iria funcionar, com quanto tempo que o título iria mostrar, mais ou menos, na conta, enfim, explicou. O que importa é que, sim, existe um risco de crédito. E o cliente tem que estar ciente disso sempre, né? Não é porque é renda fixa IPCA mais X, 130% CDI, que, pô, não tem risco, né? Ele pode, sim, perder o capital alocado. E não apenas isso, tá? Na renda fixa, a gente não vou nem entrar em um swap, por exemplo, que é swapar um título, entregar IPCA para uma instituição e pegar o pós, né? Você vai ficar passivo em pós e ativo em IPCA. Você paga ou ganha a diferença. Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Que é um risco acima, vamos dizer, de um risco de crédito. Mas, você tem um risco básico ali, macroeconômico em renda fixa de inflação e juros. Então, que é basicamente aquele exemplo super rápido, juros está em 15, eu compro hoje esse título IPCA mais 7. Quando o juros estiver em 11, 12, o vértice futuro fechar, esse mesmo título lá, então eu peguei um para 2035, 2040, um exemplo, ele tem ali, vamos só arredondar, tá? Ele tem 10,00 de duration. Se a curva fecha 100 bips, por exemplo, que é um ponto percentual, nesse determinado vértice futuro que ele tem, eu não ganho, por exemplo, 1%, né, nesse determinado título. Eu ganho 1 vezes 10, que é a minha duration. Então, aquele risco da marcação a mercado, né, que, o contrário é verdadeiro. Se abre, eu também, né, tomo na cabeça ali. Então, existem diversos tipos de riscos também em renda fixa, que é super importante a gente sempre deixar o cliente super alinhado. A C, não existe retorno sem risco, está correto, né? Então, é o mantra básico, né? Nenhum profissional de investimentos vai defender ali o tigrinho, né? Não existe isso, poxa, ficou amplamente comercializado, né? E falado nas mídias sociais, que poxa, é uma facada no peito de todos nós, acho que prometendo, né? Retorno sem risco para as pessoas ainda mais pessoas principalmente inocentes, né? Acho que é uma crueldade imensa isso, né? Isso que acontece. Então, poxa, todo profissional ético e justo vai sempre falar para o cliente, ó, eu consigo te entregar X retorno, mas você vai ter que correr Y risco. Tudo bem para você? Tá, tudo bem. Então, beleza, a gente opera, né? Não tem muito... claro, não dá para garantir nada nunca, né? Mas esse é o mantra básico de né, do profissional. Não existe retorno sem risco. E a alternativa D fala que diversificação elimina completamente o risco. Está errado, porque ela reduz o risco não sistêmico.
mas ela não elimina tudo. Exemplo que a gente sempre dá em sala de aula é o nosso Covid-19, né? Poxa, evento super trágico que aconteceu ali, né, estourou de fato em março de 2020, entre fevereiro e março de 2020, que a bolsa, né, degringolou, mas, né, citando um exemplo rápido, se vocês pegarem BBDC 4 e pegarem, sei lá, Vale 3, Petro 4 e Magalu 3, né? A gente pegou aí logística, petrolífera, banco e qualquer outra que eu citei, e Vale, né? E uma mineradora, né? Enfim, empresas totalmente distintas, mas o que tem em comum? O Covid afetou o mundo de forma global, então todo mundo pensou, né, que o mundo ia acabar, então tudo derreteu, degringolou, e nenhuma diversificação de carteira foi suficiente para aguentar aquele baque. Então tudo caiu, alguma coisa caiu mais, alguma coisa caiu menos, mas quando a gente tem eventos de risco sistêmico, né, a gente não consegue eliminar 100% com a diversificação. E a diversificação ela acaba reduzindo o risco não sistêmico, né? Que é aquele risco ali, o não sistêmico. Exemplo rápido: o minério de ferro, o petróleo, o barril de petróleo, o preço do Brent ali tá super elevado, tá? Tô só chutando aqui um exemplo. Então a gente vai notar que PetroRio e Petrobras, né, Prio e Petro 4, são empresas ali que provavelmente elas irão, como o preço do barril do petróleo está elevado, se a gente tiver um fluxo de demanda por isso, essas ações em si, elas tendem a subir. E o contrário é verdadeiro. Se esse preço tiver estagnado, caindo, enfim, não, falei o contrário, né? Se o preço estiver subindo, a gente tem uma tendência para as empresas caírem, e se o preço estiver caindo, né, do preço do barril do petróleo, a gente tem uma tendência ali às ações, né, o fluxo de capital, a entrada de capital seja mais forte e, consequentemente, faça com que as ações subam. Concorda que não aconteceu absolutamente nada para Petrobras ou PetroRio. Então, vou colocar um exemplo esporádico aqui, um exemplo totalmente fictício. Então, Petrobras entregou um resultado de menos 1 bi no ano de 2025 e a PetroRio mais 500 milhões. Poxa, pode ser que a tendência natural é que o recurso entre um pouco mais forte em PetroRio, e PetroRio nesse dia aqui, desse exemplo fictício do Gustavo, suba 5%. E Petrobras suba só 3%, tá? Por ser uma empresa maior, enfim, mas teve um resultado pior no ano anterior, operacionalmente falando, estou, né, chutando um exemplo aqui, mas, né, eu não consigo, mesmo com risco não sistêmico, mesmo diversificando a minha carteira, eu não consigo eliminar 100%, nunca com uma diversificação. Eu reduzo, mas nunca elimino, tá? Alguma dúvida aqui, algum ponto? Não, perfeita explicação. Boa. Bora continuar aqui, então. Questão 4. O estagiário de uma escola de certificações financeiras quer aprender mais sobre o conceito de diversificação. O principal benefício da diversificação é alternativa A, B, C e D. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos, antes de colocar o tubarão na tela, fazer um pouco diferente agora. Sei que vários de vocês colocaram a alternativa C, é a alternativa correta, mas já vamos explicando ali uma por uma. Então, a A está errada, porque aumentar o principal benefício da diversificação é aumentar o retorno esperado. Está errado porque a diversificação ela não aumenta o meu retorno por si só. Então, exemplo, de novo, né? Petro 4 e Prio 3. Eu não tenho como comprar
100 mil de Petro e 100 mil de PetroRio e garantir que eu vou ter um maior retorno. Não tem como. O cliente sempre vai perguntar para a gente, né? Mas, pô, qual que eu compro? E ele sempre quer a resposta do nosso lado e muitas vezes a gente precisa, né, passar essa informação. Olha, a probabilidade de maior upside do ativo, do papel, é esse, por causa disso, daquilo. Mas o fato dele fazer essa diversificação em 2 ativos diferentes não faz com que eu tenha um maior retorno. Porque Petro é um exemplo XYZ, né? Mas Petro ela tem uma interferência estatal, né? O governo tem 49% da companhia, então, né, ela pode sim ter um incentivo fiscal XYZ que faça com que o papel na bolsa, né, dê aquela porrada para cima. E PetroRio, poxa, ela vai se beneficiar indiretamente? Sim, mas o meu cliente, ele colocou 100 mil em cada, 100 mil em cada papel. Com Petro 4, ele tinha 160 mil, subiu 60%. Pô, PetroRio, ele tinha ali 20%, né? Ficou com 120k. Né? Nesse meu cenário XYZ. Então, quer dizer que, se ele tivesse alocado os 200 mil em Petrobras, subindo 60%, ele teria ali, ele teria 320 mil, né? Se eu não tô, é isso mesmo. 320 mil. Então, ele teria mais retorno comprando apenas um ativo e não comprando ambos, tá? Que nem esse exemplo aqui que eu passei para vocês. A alternativa B está errada porque o risco sistêmico permanece, é igual a explicação anterior, né? Covid-19, enfim, a gente não consegue eliminar esse risco de algo que interfere tudo de uma vez só. É bem complexo, né? Então, outros eventos, só para deixar mais fácil, né? O raciocínio para vocês. Então, aquele evento ali que a gente tem muito popular ali, que teve a quebra de bancos ali em meados de 2007, 2008, nos Estados Unidos, que fez com que bancos menores começassem a quebrar de forma contínua. Então, o VIX, né, que é aquele índice do medo, começou a subir assim disparadamente quando a gente olha lá, porque o índice, né, do medo subiu e o índice de confiança caiu. Então, eu tenho R$ 1 milhão que eu consegui juntar com todo o meu esforço, eu guardei aqui o dinheiro no meu banco e eu tiro R$ 10 mil para sobrevivência. Pô, agora de 1 milhão eu tenho 800 mil, que 2 instituições que eu tinha na carteira quebraram, né? Eu imagino, assim, a quantidade de pessoas querendo sacar o dinheiro. Pô, eu nem estava no mercado, mas imagino né, o cenário como que foi, né, extremamente complexo, assim, né? Então, eliminar todos os riscos, mesmo com a diversificação, é sempre impossível, totalmente impossível. A C é a alternativa correta, porque é o conceito central da teoria moderna do portfólio, né, que ela reduz o risco não sistêmico, que é, por exemplo, algo, né, como eu citei ali, que não é algo macro, que atinge tudo de uma vez só. E a D, ela está errada porque a gente não consegue garantir rentabilidade em investimentos. A gente não é o cara que faz a propaganda no YouTube do Tigrinho, né? A gente não, jamais, assim, isso é impensável, garantir rentabilidade positiva para o cliente. Assim, é de uma má índole extrema, né? A gente explica os riscos, explica como funciona o produto e a decisão final de aplicar ou não vai sim ser sempre do cliente. É isso, vou colocar o tubarão na tela. Alguma dúvida aqui? Questão 5, módulo 3. Gustavo está estudando sobre investimentos e gestão de ativos e descobriu que quanto menor a correlação entre 2 ativos em uma carteira, A, maior o risco total, B, menor o benefício da diversificação, C, maior benefício da diversificação, ou D, maior a volatilidade conjunta. O que vocês acham aí? Vamos lá, então? Ó,
quando a gente fala de né, quanto menor a correlação entre dois ativos em uma carteira, maior o risco total, está errado. Por quê? Quando eu tenho uma menor correlação, imagina que eu não tenho mais risco, né? Quando eu tenho ativos mais descolados, mais diversificados. Quer dizer, eu não tenho quando eu tenho uma menor correlação, eu reduzo o meu risco e não aumento ele. Então, menor correlação é igual a maior risco? Negativo. Eu tenho menos correlação entre os meus ativos. Então, exemplo, tá? Exemplo rápido, para decorar, essa para lembrar para sempre. Petro 3 e Prio 3, né? Petro 4 e Prio 3, sei lá, né? Duas ações. Correlação, mais 0,9. Gustavo, de onde você tirou mais 0,9? Acredito que seja próximo disso, ou mais 0,8, um negócio assim, tem que olhar. Mas são dois ativos que, pô, obviamente, né, andam juntinhos ali, né, são primos, vamos dizer assim, não é irmão que anda colado, irmão siamês, mas, né, anda juntinho para cima. Se eu tenho, por exemplo, né, exemplo rápido, se eu tiro PetroRio da minha carteira e coloco o Bradesco, né, vamos colocar, correlação mais 0,20, menos 0,10, negócio assim, tá? Estou só para exemplificar. Se eu tenho PetroRio e Bradesco, agora eu estou passível do quê? Pô, só a variação do preço do barril do petróleo? Não, né? Eu tenho um banco na minha carteira que consegue surfar cenários de juros altos e consegue me entregar uma receita, um exemplo, tá? Em épocas que a taxa de juros está mais baixa, ele vai entregar maior receita em áreas como IB, Sales and Trading, áreas ali, áreas que não dependem da concessão de crédito de fato. E quando ele tem uma maior taxa de juros, né, a gente vai tomar um empréstimo com o gerente. Liga hoje e fala, pô, quero financiar meu apartamento, 500 mil. Hoje a taxa de juros é 10% ao ano. Pô, quando a Selic era 10%, eu financiei um imóvel na época, um imóvel lá atrás, a 6%, de 6,49% de custo efetivo total. Então, pô, né, imagina, esse mesmo imóvel hoje sairia a 10%, 12%, o dobro. Então, o banco consegue uma receita muito menor num cenário, por exemplo, de juros mais baixos nessa área. Então, entenda, o cliente ele tem uma PetroRio e um Bradesco, ele está exposto agora a dois ativos de correlação super diferentes, né? Ele tem ali um banco que vai entregar a receita para ele em diversos cenários, claro, vai atravessar normal, mas o outro ele tem uma empresa que está muito exposta à variação do que aconteça com o petróleo no dia útil seguinte, né? Com o preço do barril do petróleo no dia útil seguinte. Logo, né, agora resumindo, se eu tenho empresas de correlação distintas, eu necessariamente, a correlação menor, eu reduzo automaticamente o meu risco, né? Porque eu não estou mais exposto àquele risco macro de uma empresa apenas. Legal. Alternativa B, menor o benefício da diversificação, está incorreto, né? O benefício ele aumenta quando os ativos eles não se movem juntos. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da PetroRio e do Bradesco, Prio 3 e BBDC 4, eu tenho ativos que não dependem do mesmo cenário. Então, eu tenho ativos com menor correlação e logo eu vou ter um maior benefício da diversificação. Pô, eu estou mais diversificado se eu tenho Petrobras e PetroRio ou se eu tenho Bradesco e PetroRio? Obviamente, Bradesco e PetroRio, né? Então, a alternativa B está errada por isso. Então, a B está errada, a está errada. A C é a alternativa correta, maior benefício da diversificação, perfeito. E a D está incorreta porque fala da maior volatilidade conjunta. A volatilidade conjunta, a vol conjunta, é um termo que pode ser cobrado na prova, não se assustem, é um termo normal, nada quer dizer basicamente a vol dos ativos
unificados, então é um termo, mais um entre tantos termos que vocês devem ver no decorrer dos estudos agora, que quer dizer o quê? Volatilidade. Pronto. A vol, né, quando eu tenho uma menor correlação, a volatilidade da minha carteira, ela tende a cair, né, e não ficar superior. Se eu tenho dois ativos que se movem para o mesmo lado, PetroRio e Petrobras, se eu tenho Itaú, vamos dar um exemplo diferente, Itaú e Bradesco, acontece um evento de crédito, Will Bank hoje, né, igual eu comentei, mesmo sem acontecer nada com os bancos, vamos supor que ninguém carregue uma única ordem no home broker, nem uma tesouraria, nem uma pessoa física. Vamos supor que o home broker de todo mundo, ninguém consegue abrir o aplicativo e operar amanhã. Necessariamente, esses ativos, assim que o pregão voltar, eles necessariamente terão uma correção natural, porque o índice, né, do medo, da desconfiança para ativos atrelados a bancos, como a gente começa nesse meu exemplo fictício, ver uma quebradeira de banco, esse índice ele tende a subir, né? Ele vai subir para cima. Então, se eu tenho ativos distintos, né? Esse exemplo, Bradesco e Petrobras, eu tenho uma menor vol, menor aquela oscilação da carteira. Eu busco isso, tá? Eu busco ali, de fato, uma maior diversificação. Tudo bem? E aqui, tranquilo? Bom, vou continuar aqui. A questão 6. A decisão mais importante no desempenho de longo prazo de uma carteira alternativa A, seleção de ativos individuais, B, timing de mercado, C, alocação entre classes de ativos, ou D, escolha do gestor. A resposta correta é a alternativa C. Por quê? Basicamente, a ela fala ali, seleção de ativos individuais. É errada porque ela impacta menos do que a alocação. Então, a decisão mais importante de uma carteira é a alocação entre classes, porque a seleção dos ativos, vou dar um exemplo, sempre gosto de dar exemplos, né? Eu sou um cliente, né? Tenho R$1 milhão, vai cair no case quando vocês forem para a entrevista lá. Tenho R$1 milhão, tenho perfil agressivo, tenho 27 anos, tenho horizonte de investimento de mais de 20 anos. Beleza, né? Então, jovem, né? Tem um recurso financeiro ok, e ele tem um horizonte muito longo. Cara, eu posso indicar operação com derivativo para esse cliente, eu posso indicar que são ações, fundos imobiliários. Eu sou um jovem, eu quero, complementar minha renda e tal, né? Fundo imobiliário, crédito privado, enfim, uma série de coisas ali que eu posso fazer com prazo, visando um prazo mais elevado, porque eu não tenho uma necessidade do recurso no curto prazo, porém, eu vou fazer a minha carteira lindinha ali, bonita, em classes de ativos. Então, eu tenho 20% em ações, né, exemplo, 30% em ações, 20% em fundo imobiliário e 50% em renda fixa, tá? Só para um exemplo X aqui. Dessa parte de ações, de fato, cara, eu tenho um horizonte longuíssimo, né? É importante que eu invista em ações, né? Vamos colocar aqui o Ibovespa ou em títulos IPCA+, que seja, porque o Ibovespa ele supera o CDI em períodos ali superiores a 15 ou 20 anos, por exemplo, né? que é o prazo daquele cliente. Então, se ele vai comprar Bradesco ou Petro, se ele vai comprar Magalu é meio complicado também, né? Mas, cara, comprar boas empresas ali, se ele vai comprar Bradesco, Petro, Vale, isso não muda tanto, a tendência é que não mude tanto no longo prazo, caso ele faça o jeitão Warren Buffett de investir, né? Vamos resumir em uma frase, que é aquilo que ele sempre falou, né? De, escolher bons ativos e perpetuar com eles por um longo período. E lembra, né? A prova, lembra, né? Vamos só relembrar. A prova é o mundo fantástico da Alice no País das Maravilhas. Então, né, sempre pensar ali com a cabeça de quem, às vezes vocês estão na vida real já, como
na prática, mas na prova é o mundo ali maravilhoso. Então, na teoria, a seleção dos ativos em si, ele não importa tanto, mas sim as classes. Então, ter uma parcela maior em títulos IPCA+, porque no longo prazo ele tende a bater o CDI, enfim, outras coisas do gênero. A alternativa B está incorreta também, porque fala de timing de mercado. Meu, totalmente incorreta. Então, eu sempre dou aquele exemplo clássico, a prova, pense igual os livros que vocês leram ali, do Pai Rico, Pai Pobre, Warren Buffett, O Meu Jeito de Investir, esses livros, sabe, que falam ali sobre, sem essa característica do trading, né, de fato, de, poxa, carregar os ativos por um longo prazo, de perpetuar os ativos, né, ficar com eles por um longo período, enfim, sem esse ponto. Pensando dessa forma, você tem uma tendência a ir muito bem na prova. Então, timing de mercado, não, tá? Então, se você me perguntar isso, perguntar para o Gustavo, tira o crachá, pense que você não está ensinando a gente para passar no exame. Você acha que timing de mercado importa? E a minha resposta é sim, tá? Mas aqui, para ensinar vocês a passarem no exame, não. O timing de mercado, de fato, né, quando a gente olha ali os livros, e principalmente estuda para o exame, a gente vê que a prova nos ensina que o timing de mercado no longo prazo não importa. Então, fiquem com isso na cabeça. E é basicamente isso. Alternativa C, alocação entre classes de ativos. Então, aqui é o que é super correto, né? Os estudos, eles mostram ali que no longo prazo, querendo ou não, 80 a 85, 90% dos resultados de um portfólio em períodos de 10 a 20 anos vem da alocação entre as classes e não da seleção dos ativos individuais. Se você ficou mais posicionado em IPCA, exemplo, e o IPCA foi super bem, você tem uma tendência a ganhar dinheiro. Mesma coisa, se você ficou mais posicionado em commodities e as commodities foram super bem, é mais importante do que você estar no ouro, na prata ou no minério de ferro, entendeu? Não muda muita coisa. E na prática, né, a gente vê que muitas vezes realmente essa teoria faz sentido, de fato. Pô, Gustavo, não é assim e tal, eu aqui acho que não, que o timing de mercado é importante. Meu, decora aquilo que o Germano sempre fala lá na frente do exame, fala nas aulas com vocês, não discuta com a prova, cara, não entra não entra nessa seara, tá? Você nunca vai ganhar. E a D fala que a escolha do gestor é importante, né? É importante na visão da planejar em si, é super importante na vida real, é extremamente importante, na minha opinião, porém, é secundário. Não esqueçam disso. Então, é secundário. O desempenho de uma carteira de longo prazo não importa se eu estou com o Henrique Breda ou com o Stuba da Verde lá. Se eu estou com um título, com um fundo deles atrelado à inflação, em 10, 20 anos eu vou ter uma performance boa, independente se eu peguei o fundo do Breda, né? Aqui peguei o fundo XYZ que ele tem lá atrelado à inflação, aqui o Breda é mais gestor de fundo de ações. Mas enfim, vocês entenderam. O fundo da Merak ou o fundo da Dália, né? Se for inflação, a teoria nos livros é que não importa, né? A casa que você está alocado. O importante é a classe do ativo. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Pode avançar? Tranquilo, pode avançar. Boa. Questão 7, Germano e Gustavo são amigos do curso superior de administração de empresas. Na aula de mercado de capitais com o professor Lucas, foram feitas as seguintes afirmações sobre o principal objetivo no rebalanceamento de uma carteira. Assinale a alternativa, assinale a correta.
A, o único objetivo é maximizar o retorno. B, redução de custos. C, manter o risco alinhado ao perfil investidor. Ou D, aumentar a exposição ao ativo vencedor e diminuir do perdedor. Vamos de baixo para cima agora? Então, a D fala ali, aumentar a exposição ao ativo vencedor e diminuir do perdedor. Está errada, né? Porque isso aumenta a concentração e o risco. Então, ele fala ali, o principal objetivo do rebalanceamento de uma carteira não é esse, né? Não é eu comprar mais o que está subindo e diminuir o que está caindo. Vocês devem ver isso, né? Se já não viram nos estudos, que é a estratégia do CPPI, que é, por exemplo, né, super rápido aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Mas eu tenho 3 estratégias quando eu vou comprar produtos, né, de investimentos. Então, eu sempre falo, né, ou eu sou um buy and holder, eu sou o Warren Buffett, comprei Bradesco a R$2, sentei lá na ação e, só vou com o Luiz Barnes da vida. Sentei, fui comprando mais e não olho. Se cai, não vendo, compro, e, né, aquele papel fica ali na minha carteira, perpetua por anos, passa para o meu neto, enfim, fica aí na carteira um tempão. O CPPI, que é a estratégia de manter o que está ganhando e vender o que está caindo, né? Eu compro mais o que sobe e vendo mais o que está caindo. Então, eu tenho R$100 mil, eu tenho 100 mil reais, está dividido em 3 ações de 33 mil em cada uma. 2 ações de 50 mil cada uma, mais fácil. Uma de 50 virou 60, eu ganhei 10 mil, e a de 50 caiu, caiu 10% também. Vamos colocar a mesma coisa. Eu vou readequar a minha carteira, então eu vou vender ali o que está caindo e vou comprar o que está subindo, desde que eu fique na mesma proporção, né, que eu acabei me predispondo a fazer, e que está pré-alinhada. Exemplo, tá? Eu tenho a ação A e tenho a ação B. A ação A, ela subiu 10%, a ação B caiu 10%, então de 50 para 60 e de 50 para 40, não, de 50 para 45, burro, né? De 50 para 45, só que na ação B eu topo ter no mínimo 40% do meu portfólio. Então, assim, eu vou rebalanceando a minha carteira e se em algum momento, porventura, esse portfólio, exemplo, essa ação B continue a cair e eu bata 40 mil, né, eu coloco um X valor ali na minha cabeça, e eu bato 40 mil, qual que é a ideia? Eu zero tudo e compro tudo na ação A, ou tudo em LFT vai vir cobrado, vai vir falando no seu exame, tá? Então, a estratégia do CPPI não é o que a gente busca aqui, não é o que está cobrando nessa questão. Estou, né, dando uma questão a mais. E tem o Constant Mix, que é a estratégia ali que eu julgo mais adequado. Você vai fazendo mix constantes na sua carteira, então não necessariamente você compra o que está subindo ou compra ou vende o que está caindo, você vai literalmente fazendo rebalanceamentos, tá? A palavra correta, constantes ali na sua carteira. Então, aumentar a exposição ao ativo vencedor e diminuir do perdedor, não, isso aumenta concentração e risco, mas não necessariamente é o principal objetivo no rebalanceamento de uma carteira. Isso aqui ele estaria falando do nosso amigão CPPI. Alternativa C, corretíssima, manter o risco alinhado ao perfil investidor, é isso, tá? Então, o principal objetivo no fim do dia é entender ali o objetivo daquele cliente. Ele tinha 30, agora ele fez 31, ele tem um filho e ele ganha 10 mil reais e ele precisa de 12 mil reais, ao invés dele ter uma carteira que
vai crescendo o capital, ele precisa de mais renda passiva, então você colocar mais fundos imobiliários para ele, enfim, renda passiva com renda fixa, é algo que tende a atrair, ele vai estar mais alinhado com o perfil dele. Esse é o principal objetivo, no fim das contas, quando a gente vai rebalancear a carteira. Redução de custos está errado, porque pode até gerar custo, um rebalanceamento que a gente faça, não é errado. Então, venda de ações X ou produto Y pode gerar custo normal, desde que esteja sempre adequado ao perfil do investidor. Esse não é o principal foco, porque eu posso subir aqui o meu custo conforme eu vou fazer um rebalanceamento da carteira, isso não me importa de fato. E a alternativa A, o único objetivo é maximizar o retorno. Está errado. Não é o meu único objetivo. Claro que é uma das coisas que a gente olha, mas não é o nosso foco principal. É um adendo só, tá? Mas é mais um dos pontos. Tudo bem? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Bora para a última, então? Muito simples. Uma carteira do investidor Gustavo possui as seguintes características: 60% no ativo A, com retorno esperado de 10%, 40% no ativo B, com retorno esperado de 5%. Qual o retorno esperado da carteira? Essa aqui dá para fazer de cabeça, né? Mas eu vou puxar a amiga querida aqui. Deixa eu puxar ela para cá. Peraí. Então, vamos fazer a conta aqui super, super simples. Aqui eu tenho o cálculo do retorno esperado da carteira. Eu vou pegar como eu está em percentual, eu passo para decimal. O meu retorno, eu vou permanecer em percentual, mas aqui, ao invés de eu ter... Eu posso fazer com qualquer um, tá? Mas eu sempre gosto de fazer com o primeiro número ali em casas decimais. Eu faço 0,6, Enter, 10% vezes. Então, vou chegar... desculpa, perdão, desculpa. Vou fazer 0,6, Enter, 10%, beleza? Aí eu faço vezes 100, porque eu tinha colocado em decimal, vou chegar em 6%, aí vou fazer do outro lado ali, 0,4, Enter, cadê? 5%, 0,02, aí passo para percentual, para o número cheio de novo. Aí, basicamente, eu vou somar, né? Eu vou somar ali, eu achei a proporcionalidade de cada um, então eu achei que 40% do ativo B, com retorno de 5%, representa 2, vai me representar 2 na entrega total. E aí, a mesma coisa com a parte de cima. 60% no ativo A, com retorno esperado de 10, me dá ali uma proporcionalidade de 6 para retorno esperado. Então, basicamente, eu vou somar ambas. 2 mais 6, 8. Chego na alternativa B. Fechou? Nada demais, é só que deu um bug aqui na cabeça já no final do dia.